Ele está nas manifestações pela democracia e cobre os atos golpistas. Ele vai atrás do Prêmio Nobel da Paz do Paquistão e de quem promove a paz na Paraíba. O bom jornalismo vai até a notícia, para a notícia chegar até você. Globo. Nosso jornalismo é assim, feito de fatos e, acima de tudo, pessoas. Uma campanha da TV Globo, Globo News, G1, CBN, Valor, Extra e o Globo. Jornal da CBN. Geraldo Freire e Wagner Gomes. São 8h04, observando aqui a repercussão para os que já estavam sabendo da entrevista do ex-presidente Bolsonaro, grande aqui, os nossos amigos participando. Cadê o mito? Chegou a hora dele, abaixo o STF. Então, muitas coisas nesse sentido, e certamente o nosso Elielson vai agora falar de tudo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você está em Brasília, não é, Elielson? Exato, Geraldo. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, cumprimentá-lo, um abraço a todos do estúdio. Vamos de frente? Vamos tocando daqui. Quero agradecer mais uma vez ao ex-presidente Bolsonaro, cumprimentar em nome do Grupo Asa Branca de Comunicação, CBN Recife, CBN Caruaru, TV Asa Branca, G1 Caruaru e Rádio Mix, além de mais de 50 rádios que estão conosco nesse momento, falando aqui, acompanhando conosco essa entrevista. Mais uma vez, presidente, obrigado. Queria começar perguntando como é que está a sua rotina depois que deixou o Palácio do Planalto, presidente. É uma rotina bastante movimentada. Tá? Nós saímos da política, mas a política não sai de nós. O PL é o maior partido do Brasil. E o presidente Valdemar da Costa Neto, perfeitamente sintonizado com os seus 99 parlamentares, nós temos uma linha de uma oposição bastante responsável. E estamos no ano eleitoral, temos eleições municipais por todo o Brasil. Então, obviamente, é bastante movimentada a vida da gente. Além de outros problemas, né, que com toda certeza você vai levantar aqui para a gente debater. Presidente, eu queria iniciar perguntando, logo de cara, que alguns dos seus aliados defendem, e eu queria saber, entender um pouco isso. O que é o golpe via estado de sítio? Isso eu queria entender, porque aquela minuta ali repercutiu e virou famosa, né? Primeiro, eu sofri 3 buscas e apreensão. Tá? Uma foi aqui na sede do PL, onde acharam essa minuta. E foi um escândalo naquele dia. Só que algumas horas depois, notou-se que aquela minuta foi fornecida de processos lá que vinha do Supremo Tribunal Federal. Então, não tinha nada a ver comigo. Agora, o que é essa história de golpe via estado de sítio? Está previsto, inclusive, amanhã, depoimento de quase uma dezena de pessoas, entre elas eu, na Polícia Federal. Então, é em cima de uma tal minuta de estado de sítio que está sendo divulgada como minuta golpista. O que é estado de sítio? Em 3 situações você pode decretar estado de sítio, né? Uma comoção nacional, guerra, ou quando o estado de defesa, que é um remédio menos forte, não surte efeito. Mas para um presidente partir para decretação de estado de sítio, primeiro tem que ter esses componentes. Grave situação nacional. Depois, ele é obrigado a reunir-se com conselhos da República e defesa. Ele é obrigado a ouvir aquelas pessoas. Quem são essas pessoas, entre outras? É o vice-presidente da República, é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, lisa a maioria de minoria da Câmara e do Senado, ou seja, um grupo de quase 20 pessoas no total, que o presidente é obrigado a ouvi-los. Depois de ouvi-los, e eles votarem, né, pelo sim ou pelo não, o presidente decide. Se eles votam favorável, o presidente encaminha para o parlamento o pedido de decretação de estado de sítio. Ou seja, não é o presidente a palavra final. A palavra final é do Congresso Nacional. Vamos supor que os conselhos também digam que ele não deve decretar estado de sítio. Esses conselhos são consultivos. O presidente pode ignorá-los, mas mesmo assim ele pega aquela proposta e encaminha para o parlamento. E o parlamento tem um prazo bastante curto para dizer sim ou não. Se o parlamento dizer não, acabou o estado de sítio. Então não é o presidente que decreta estado de sítio. E alguns dizem por aí, lamentavelmente, uma parte da imprensa, que seria um golpe via estado de sítio. Isso não existe.
Não podemos ficar batendo nessa tecla. Tem gente do meu lado, trabalha comigo, né? Mas está presa por causa disso, por um crime impossível de acontecer. E me surpreende essas autoridades, né, e alguns órgãos de imprensa defenderem como fosse uma possibilidade concreta nossa de dar um golpe via estado de sítio. Essa será a tese da sua defesa, presidente? Isso aí é tese jurídica, não tem que discutir. Me surpreende até levar ele para frente esse processo. É um crime impossível. Impossível. Estado de sítio é algo previsto na Constituição. Então, sequer o primeiro passo foi dado, que seria a convocação dos Conselhos da República de Defesa para orientar o presidente se ele levaria avante essa proposta. Não, eu quero repetir aqui. O presidente, depois de ouvir os conselhos, encaminharia para o Congresso Nacional o pedido para decretar o estado de sítio. Se o Congresso falar não, não. Se o Congresso falar sim, mesmo assim, o presidente não tem autonomia para fazer o que ele bem entende, porque o Congresso continua em funcionamento, mesmo se for época de recesso, mas continua em funcionamento para fiscalizar as ações do presidente da República. E se algo der errado, o presidente da República é responsabilizado. Então, o estado de sítio é uma coisa bastante séria. Não é uma pessoa que decide, é o parlamento que decide. Então, peço, né, que as pessoas se interem disso, em especial a grande mídia, e leve a verdade para a população. Ninguém tentou dar um golpe no Brasil. Essa é a grande verdade. Presidente, o senhor citou aí que o senhor vai amanhã ser ouvido. O senhor vai amanhã lá, ou o senhor vai ficar em silêncio? Qual a sua opção? Olha, eu sigo as orientações dos advogados. O que os advogados dizem? Temos que ter acesso ao processo. E os processos são todos sigilosos, ou secretos, reservados. E os advogados, se tiverem acesso até amanhã, obviamente que eu vou falar. Agora, se o advogado falar, não tivemos acesso, que são processos bastante longos, de 1000 páginas, né, inquéritos, e tem que tomar conhecimento disso. Aí está o respeito ao Estado Democrático de Direito, o devido processo legal. Ninguém pode ser julgado sem saber do que está sendo julgado. Então o senhor só vai falar se... Os advogados que decidem. Entendi. Eu acredito que o mais importante, falei contigo aqui, eu sabia essa aí, história, não é não, historinha do golpe via estado de sítio. Um golpe dentro da Constituição brasileira. E eu, que ao longo de 4 anos, quantas vezes você ouviu falando dentro das 4 linhas? Me aponte uma medida minha contra qualquer decisão ou do parlamento ou da justiça brasileira. Presidente, eu queria mudar de assunto, porque um assunto também nessa semana que repercutiu muito foi a fala do atual presidente Lula sobre a questão da guerra lá entre Palestina e Israel, inclusive comparando o que está passando em Gaza com o Holocausto. Qual a sua opinião sobre essa fala, presidente? Olha, uma fala criminosa. Não é infeliz, não. É criminosa. Que ofendeu não apenas os judeus, ofendeu a humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra, com a eliminação, em grande parte, em câmaras de gás de judeus, não existe na história do mundo. E o Lula compara o exército de Israel aos nazistas. Chocou o mundo. O mundo democrático está olhando para o Brasil de forma diferente. Você pode ver, em 2019, eu consegui com o Trump o status para o Brasil de grande aliado extra-OTAN. O que é isso? É um status específico que foi concedido pelo presidente Trump com aval do parlamento norte-americano, de modo que o Brasil passou a ter facilidades em compra de armamento e tecnologia militar. Ontem, a notícia que o parlamento americano quer tirar o Brasil desse status de grande aliado extra-OTAN. E perde na questão econômica também. Mais ainda, você pode ver, não se discute a questão humanitária, mais importante. Mas vamos para a questão, baixando bastante aí a escada, né? A questão, por exemplo, todo mundo sabe o que é a Embraer. A Embraer é um orgulho nacional. Tá? Por exemplo, a fabricação do KC-390, aviões de carga, parte dos componentes, em especial tecnologia, é de Israel. Peças também. Se o Brasil romper com Israel, a produção de KC vai ficar comprometida. E é um avião que é reconhecido no mundo todo, um avião
de carga. Nenhum país vai querer comprar o KC-390 sabendo que vai ter dificuldade num caso de algum problema ou manutenção prevista, não tendo que comprar peça de reposição. Vai deixar esse avião no pátio. Então as consequências são enormes e influenciam em tudo, até na agricultura brasileira temos reflexo negativo com essa posição do presidente Lula, que o governo israelense tem dito, ó, reconheça o seu erro, para a gente poder voltar a conversar. E parece que o Lula está dobrando a aposta. Nós vamos ficar com quem no mundo para o futuro? Com ditaduras? E vamos nos afastar do mundo democrático e evoluído? É uma fala realmente que não cabe a um presidente da República. Não é nem presidente, não cabe, com todo respeito, a um vereador na ponta da linha. Não cabe uma fala como essa aí, além de demonstrar desconhecimento do que foi o Holocausto. Presidente, eu queria falar em entrevista à CNN, chegou a dizer que o governo Lula estaria perseguindo o senhor. Eu entrevistei o presidente Lula, ele disse que isso era uma grande asneira, que não era por aí o caminho. O senhor acha que de fato é uma asneira, presidente? Olha só, são vários momentos que eu posso falar nisso aí, tá? Até está previsto no dia 25. Eu tenho falado desse movimento nosso na Paulista, dia 25, junto com o pastor Silas Malafaia, que é um retrato da Paulista para o Brasil e para o mundo, e eu quero apresentar a defesa ali. Já que o Lula falou que não é verdade. Por exemplo, o que você acharia sobre, eu vou estar depois, dia 27, sobre importunação de baleia? Não é da Polícia Federal, não é do Supremo. A importunação da baleia é uma ação do Ministério de Meio Ambiente, da querida ministra Marina Silva. O ministério dela representou-me junto ao MP. O MP foi contra, falou que não tinha indícios mínimos para investigar sobre importunação de baleia. Esse ministério é do Lula. Bem, deu pelo arquivamento, o MP, a Marina, o ministério dela, recorreu, caiu nas mãos de outra pessoa, essa pessoa resolveu abrir inquérito. E a Polícia Federal vai me ouvir terça-feira. Então, não tem nada, não é a Polícia Federal me perseguindo nessa questão, é o governo Lula perseguindo. Alguém tem dúvida disso? Que é o governo Lula perseguindo? E ainda bota lá o tempo todo, 2 a 5 anos de detenção, importunação de baleia. Você vê, baleia, se eu não me engano, no Guarujá, ali naquela região, tem ali ó, as casas de turismo, venha conhecer a baleia de pertinho. Você vê vídeos das pessoas quase botando a mão na baleia. Tá? E na perseguição, não há dúvida. Você pode ver. Eu estou inelegível por quê? Por que eu estou inelegível? Qual foi o crime? Reunir-se com embaixadores? Tá? Então é uma perseguição realmente enorme. E o próprio Lula diz, o Bolsonaro não voltará mais à presidência. Dependerá das nossas narrativas. Se elas forem bem feitas, ele não será presidente da República. Você quer coisa mais clara do que isso, que é uma perseguição por parte do governo Lula contra a minha pessoa? Presidente, eu queria mudar de assunto, falar agora um pouco da política internacional, porque a Argentina elegeu um presidente de direito. O Javier Milei teve até na posse dele lá. Sim. Os Estados Unidos mostra aí, dá sinais de uma retomada do Trump. Não estou dizendo que ele vai ganhar a eleição, estou dizendo que ele está se colocando muito forte. Na sua opinião, a direita em nível internacional, ou os países estão voltando da estabilidade da direita ou é só fenômenos específicos? Você vê a volta no Paraguai, era a direita, continua a direita. O Uruguai, o presidente está na metade do seu mandato, lá um pouco mais da metade. O Lecalipou está na direita. A Argentina voltou com o Milei. Você vê os Estados Unidos todos, né, os comentaristas americanos, todo mundo dizendo que o Trump está voltando, está se fortalecendo. Ou seja, a esquerda não deu certo em lugar nenhum no mundo. Então, uma tendência natural da direita a voltar. Agora, tem certos países, por exemplo, como a Venezuela, ela torna inelegível os opositores de Maduro. Você pega, por exemplo, a Nicarágua, os 7 opositores ao Daniel Ortega estão presos. Na Venezuela é a Maria Corina e ao Capriles. Estão inelegíveis por 15 anos. No Brasil, o que fizeram comigo? Eu sou uma oposição no Brasil. Eu tenho que falar do meu governo, eu tenho que falar do que pode acontecer na nossa economia daqui para frente, eu tenho que falar sobre a questão de fome no Brasil, de verdade,
não precisa de bola de cristal para isso, e quer o governo, o próprio presidente Lula. Não há dúvida que ele tem influência junto ao TSE. Ele tem 2 nomes lá que ele indica, tá? Que votaram pela minha inelegibilidade, porque não reuni com embaixadores. Qual o problema de se reunir com embaixadores? É uma política privativa minha. E foi inclusive, quando me reuni, eu convidei o ministro Fachin a comparecer àquele evento. Tanto é que a imprensa noticiou que ele não quis comparecer, é um direito dele, não foi nada de anormal tratado ali, foi a discussão do sistema eleitoral brasileiro. Você acredita que esses processos podem ser revertidos, por exemplo? Tudo é possível acontecer. Passa pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, tudo pode acontecer. Agora, é uma injustiça, é uma perseguição. Eu acho que ninguém tem dúvida disso aí. Me acharam algum dinheiro na cueca comigo? Acharam alguma conta minha no exterior? Mala dinheiro em algum lugar do governo? Alguma empresa brasileira, uma estatal, algum banco oficial, foi acusado de algum desvio lá dentro, que teria uma participação minha? Não. Nada disso aconteceu. Quiseram achar um motivo. Um dos motivos é reunião com embaixadores. O segundo motivo, no 7 de setembro, botou do seu lado o Luciano Hang, um empresário. Queria que eu botasse quem do meu lado? Convidei muita gente, até o Supremo foi convidado. Todos foram convidados. TCU, STJ, todos convidados a participar do 7 de setembro. Daí usou o 7 de setembro, colocando do teu lado o Luciano Hang. Não justifica isso daí. É uma política, você vê, tem o ex-ministro Mangabeira Unger falando claramente isso aí, que essa política de afastar com a força de quem está no governo os opositores para não disputar a eleição, isso é coisa de republiqueta, não é coisa de país desenvolvido, de país democrático. A democracia se decide pelo voto. E estão fazendo exatamente diferente aqui no Brasil. Presidente, vamos falar ainda nesse tema. Caso a sua inelegibilidade continue, você tem algum nome em vista para 26? Eu só discuto isso aos 48 do segundo tempo. Tá? Eu tenho a convicção que pode ser revertido isso, porque foi uma injustiça me tornar inelegível por essas argumentações. Uma injustiça muito grande. A gente está falando para a CBN Recife, que está transmitindo para mais de 50 rádios do Nordeste do Brasil, e eu queria que o senhor, brevemente, fizesse um balanço do que foi o seu governo para o Nordeste. E eu até queria fazer uma segunda pergunta. O Nordeste foi importante para a vitória do Lula. O que é que o senhor acha que faltou? Um visto do Nordeste, uma melhor comunicação? Qual a sua opinião de tanta coisa que isso tem listado, inclusive? Você falou Pernambuco, Recife, né? Eu estive lá no lançamento da pedra fundamental da Escola de Sargentos do Exército. Então, é obra do nosso governo, a Escola de Sargentos do Exército, para Recife, Nordeste. Daí você pega o Nordeste como um todo. A maior obra nossa foi a transposição de São Francisco. Daí o pessoal fala, mas o governo anterior chegou a concluir 85% das obras. Eu já perguntei isso. Tá? Mas olha só, ele fez a conta gotas, e de modo, quando você queria, quando nós chegamos, nós temos que refazer muita coisa, que dado o calor, muita coisa foi quebrada, com dilatação, estava destruído grande parte da transposição de São Francisco, e juntamente com os meus ministros, o último foi o Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, se elegeu senador, nós conseguimos concluir o São Francisco. E ele começou a funcionar. Inclusive, conversando com a equipe econômica nossa, eles queriam cobrar água de governadores. Eu falei, não vamos cobrar água. E não cobramos água dos governadores. E começou a funcionar. Números aproximados. Você sentia a grandiosidade da obra, que foi idealizada por Dom Pedro II. Tá? Não foi ninguém aqui que está vivo no momento, não. A grandiosidade da obra. Números aproximados. 12 dias de bombeamento equivalia a 1 ano de carro-pipa. Um pouco mais de 400 milhões. Isso é de graça para a gente, para dar água para um povo que precisa. E você viu água jorrando. Nós fomos em açudes, em represas, em vários locais, mostrando a água chegando, a alegria chegando ao Nordeste. Nós aqui no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, não temos esse problema. Que a falta d'água é uma coisa que afeta a vida de qualquer pessoa. E quando chegou esse governo, você vê aí que a água parou de ir para lá. Ele está cobrando, quer cobrar dos governadores, água. E agora, tanto é verdade que a água não está chegando, que voltou a indústria de carro-pipa, que se gasta mais de 1 bilhão por ano. Então, voltou-se
essa história de cobrar água para quem entregue, outras pessoas de graça, e voltou ali aquele tal de usar a população no tocante ao curral eleitoral. Quando você fala que o Nordeste foi responsável pela derrota, eu estive há pouco tempo em Extremoz, estive em Natal, estive também lá para a região norte, lá em Belém do Pará, estive em Fortaleza. O tratamento que o nordestino dispensa para mim é algo de arrepiar. Nos tratam muito bem. Eu falo dos números, por exemplo. Os números eleitorais apontaram uma vitória gigante do presidente. Olha só, eu vou considerar 22 páginas virada. Nós, quando acabou a eleição, nós peticionamos o TSE, questionando algumas coisas em cima de leis, em cima de resoluções do próprio TSE. Isso eu nunca vi na história do Brasil. Um advogado peticionar, foi indeferido essa petição e nos deram uma multa de 22 milhões de reais. No meu entender, um abuso. Ou seja, qual o recado? Não se discuta mais questão eleitoral. Então, vou começar a página virada dessa questão eleitoral e o carinho que o povo do Nordeste tem para comigo. Em qualquer lugar que eu vá da região, é algo simplesmente fantástico. Então, o povo nordestino gosta de mim pela transposição São Francisco, coisa muito importante, pelo Bolsa Família. Nós transformamos de, em média, R$ 190 o Bolsa Família em média para, no mínimo, R$ 600 com responsabilidade fiscal. A imprensa, há poucos dias, que botaram no meu colo, e o PT batendo em mim, que eu havia alongado a dívida dos precatórios. Sim, com o parlamento brasileiro. E digo mais, os senadores do PT votaram favorável a isso. Que eles queriam votar contra, mas sentiram que era justa a nossa proposta e eles não poderiam ser contra a majoração para R$ 600 do Bolsa Família. Então, fizemos a coisa dentro da nossa responsabilidade com a participação do parlamento brasileiro. Quando você fala em Nordeste, por exemplo, se fala muito no Nordeste a questão dos usineiros que plantam e trabalham a cana. Por exemplo, juntamente com um trabalho muito forte do Gilson, que apesar de ser de turismo, trabalhou nessa questão, lá de Recife, né? Nós conseguimos acabar com o álcool turismo. O que era isso aí? O usineiro produzia o etanol, o álcool era obrigado a entregá-lo para uma distribuidora, às vezes 200, 300, 400 km de distância. Esse álcool ia para lá e depois voltava aqui do lado para ser vendido num posto de gasolina, a 10 km da usina. Nós, juntamente com o parlamento brasileiro, nós conseguimos permitir que o usineiro vendesse o seu etanol, o seu álcool, diretamente para o dono de posto de gasolina. Ajudou na economia do Nordeste essas questões. E questões outras também que estavam em andamento com dinheiro da iniciativa privada. O que é isso aí? Descobrimos, estudo que vem de tempo, que o Nordeste poderia ser o maior produtor de hidrogênio verde do Brasil, através do quê? As ditas eólicas offshore. Ou seja, aqueles cataventos no mar. Então, o levantamento nosso, e tudo foi acertado por decreto em 22, logicamente o próximo passo seria 23, para que a iniciativa privada investisse nesses cataventos, nessa indústria de energia via ventos. Então, isso aí, o equivalente de energia produzida na costa do Nordeste, equivalia a 50 vezes a energia produzida por Itaipu Binacional. Isso está parado, desconheço o andamento dessa proposta no momento. E você começa a ver as ferrovias no Brasil, que o Tarcísio de Freitas botou para frente, tinha impedimentos ambientais, que o Ricardo Salles jogou firme para que não houvesse esses embaraços ambientais, com interesse, sabe lá, do que em volta disso, e começou a retomar as ferrovias, como, por exemplo, a Norte e Sul, tá? que lá do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, vai no Porto de Santos, a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste e Leste, a Ferrogrão, que está parada por decisão judicial. Então, o Brasil começou a andar. O Tarcísio conseguiu fazer acordos, nos próximos 10 anos, de R$1 trilhão. Tínhamos já pré-contratado mais de 40 mil, 20 mil quilômetros de ferrovias pelo Brasil, privadas. Grandes proprietários que se uniam e falaram: essa ferrovia interessa para a gente produzir nossa soja aqui, nosso milho, nossos grãos, e diretamente numa outra principal, por exemplo, a Norte Sul, que vai nos portos pelo Brasil. Então o Brasil estava voando. O Nordeste
com participação nisso. Agora, uma coisa importante, né? Por que São Paulo é a cidade que tem mais nordestino do Brasil? Não é Recife, não é Fortaleza, não é Salvador. A cidade que tem mais nordestino do Brasil é São Paulo. Os nossos irmãos do Nordeste saem dos seus estados e vão para São Paulo. Atrás do quê? De dias melhores, de emprego, de renda, de maneira de sustentar a tua família. E fogem do... Por que eles saem do Nordeste? Que devia ser o melhor lugar do Brasil. Afinal de contas, o PT está, por exemplo, comandando a Bahia há 20 anos. Por que sai de lá? Pelas péssimas administrações. Agora não pode. O nosso querido irmão nordestino, que deixa a sua terra natal, que ninguém quer deixar a sua terra natal, e vai para São Paulo, por causa da política da esquerda, chegar em São Paulo e votar num candidato de esquerda, por exemplo, para a prefeitura de São Paulo. Presidente, eu queria ainda encerrar a questão do Nordeste, porque eu recordo que os governadores do Nordeste reclamavam muito do tratamento que o senhor dava a eles. Eu recordo que o consórcio Nordeste mandava inúmeras notas à imprensa dizendo que o Palácio do Planalto, no seu governo, não dispensava esse tratamento. Isso é verdade, presidente? Olha só, durante meu governo, a parte econômica, Paulo Guedes e sua brilhante equipe que tinha lá. Nós não segurávamos recurso para a prefeitura de esquerda, do PT, tem uma do PSOL, né? Nós entregávamos recurso para todos, de forma bastante democrática, equânime. Se você pergunta para um prefeito qualquer do Nordeste, se ele deixou de receber recursos nossos, não deixou de receber, de forma proporcional a uma prefeitura de outro partido ali do lado. Pergunte para os prefeitos do Nordeste se eles atrasaram o pagamento do 13º do meu governo. Não atrasaram, porque tinha recurso para eles, apesar da pandemia, apesar da guerra lá fora, que prejudicou nossa economia aqui dentro. Então, a política é responsável de priorizar os municípios. Como o Paulo Guedes dizia, né? Menos Brasília, mais Brasil. Fizemos isso. Demos o maior reajuste para professores do Brasil, 33%. Demos o piso para a enfermagem, que depois, quando saímos, foi questionada. O governo federal questionou o piso da enfermagem. Então, nós, com responsabilidade, cuidando bem da coisa pública, não teve corrupção em meu governo. Você desconhece corrupção em meu governo, eu desconheço. Não teve negócios para oferecer para partidos políticos, ministérios, diretorias de bancos oficiais, de estatais. As nossas estatais eram lucrativas, passaram a ser deficitárias agora. Já está aparecendo, de novo, problemas em fundos de pensões das estatais. Você pega, por exemplo, uma pessoa dos Correios agora, ou da Caixa Econômica. Deixa eu ver teu contra-cheque. Você olha, tem um desconto extra para o fundo de pensão dos Correios, Postales, ou da Caixa Econômica, o FUNCEF, extra até 2030, para cobrir roubalheira lá de trás. Que o mapa da mina para roubalheira também era o fundo de pensões. Isso é uma realidade, uma verdade. Nós saneamos tudo isso. E, inclusive, havia falado com o presidente dos Correios, que estava comigo, né? Que estava com um saldo bilionário lá, ver se tem uma forma legal, a partir do ano que vem, que seria 23, uma forma legal desse extra nós injetarmos no fundo de pensão dos Correios para o pessoal não ter esse desconto. Um carteiro, desconto em média, R$500 extra por mês para o seu fundo de pensão. O pessoal da Caixa ganha um pouco mais, o desconto é muito maior, é a mesma coisa. Isso está voltando, o Brasil está voltando, lamentavelmente está voltando o nosso Brasil. Então, isso tudo fica na memória das pessoas, entre outras coisas que eu queria falar, por exemplo, sobre pesca, falar sobre o Jorge Seife aqui, que foi secretário da pesca, é algo inacreditável se eu falar o que o Jorge Seife fez na pesca e no nosso Brasil. Isso fica na memória das pessoas. Os caras estão sentindo. Você pode ver uma coisa agora inacreditável, né? Era previsto, né? A questão do turismo no Brasil. Dado essas questões aí que o governo do Brasil acha encrenca lá com Israel, o que os Estados Unidos acabou de classificar o Brasil? Com um país de alto risco para turismo. Estão nos comparando ao Afeganistão. Segundo conversei com o Gilson agora, os voos de Belo Horizonte e Recife para Orlando, o Fort Lauderdale, foram suspensos nos próximos 3 meses. Prejudicam o nosso turismo aqui no Brasil. Essas medidas são
nos afetam diretamente de forma negativa. E a economia não perdoa. E quem paga a conta no final da história é o povo. Vê o Nordeste. Vê lá a região praiana, ali de praias, se não caiu o turismo por lá. Caiu. Vê a violência como cresceu no Brasil. Algo estúpido. O crescimento da violência no Brasil. O turista não vem para cá. Que o dinheiro mais fácil para uma nação é o do turismo. Muito pouco investimento você tem que ter para deixar o turista aqui. Presidente, o senhor tocou num assunto aí que não pode eleger um prefeito de esquerda na capital, de São Paulo, no caso. Qual é o planejamento do bolsonarismo para as eleições municipais de 2024? Eu vi que o senhor recentemente fez uma live enorme aí com seus filhos, meio que preparando os candidatos para isso. Eu queria saber, e pontualmente, assim, como é que o senhor está se preparando para as eleições de 24? A nossa live, né, foi num domingo, chegou a bater 500 mil pessoas ao vivo. Enquanto a live do outro lado dava em média 5 mil. Nós atraímos 100 vezes mais gente. O que eu tenho falado? Não quero dizer que a virtude está no meu partido do PL. Tem gente do PP, e outros partidos, tá? São pessoas que também são bem intencionadas e querem o bem do seu município. Então, que a gente orienta o pessoal, a gente não vai ter candidatos nos 5.700 municípios do Brasil. Não temos como nos organizar para tudo isso. Podemos, talvez, nas eleições municipais de 28, tudo bem. Agora, não. Então, o que a gente fala, pessoal? A gente mostra o que é a esquerda e mostra o que é a direita. Não é o bolsonarismo, é a direita, o conservadorismo. Porque qual é a nossa... O que nós defendemos? Deus, pátria, família, liberdade, que é muito importante. Defendemos a propriedade privada. Olha o terror que está vivendo o campo no Brasil. O homem do campo, o que produz, né, no Brasil. O MST está todo vapor. Você não ouviu falar em MST no meu governo? O MST ficou hibernando. Tá? E mais ainda, nós acabamos com muitos focos do MST titulando terras, que foi uma política que começou com o presidente Michel Temer. Depois do Geraldo, que é o nosso secretário do INCRA, né, ele pegou isso e potencializou. Nós distribuímos 420 mil títulos de terra pelo Brasil. Quando um sem terra pega aquele título, ele passa a propriedade para valer daquele pedaço de terra. Ele não vai perder aquilo por uma ameaça do MST. Olha, se você não ajudar a invadir tal fazenda, você vai sair dessa ocupação tua aí. Passaram a se sentir cidadãos. E mais ainda, quando se fala em mulher comigo, né? Desses 420 mil títulos, 80% foi para as mulheres. Nós preferimos dar o título para as mulheres. Ideia de quem? Tereza Cristina. Tá? Nossa ministra da Agricultura, que foi aquela pequena, grande mulher que foi fantástica. Então, nós fizemos tudo isso e faz o pessoal sentir saudade da gente e nós aqui mostrarmos a que nós viemos. A força para as eleições de 26 virão nas eleições municipais de 24. Dá para mudar o Brasil? Dá para mudar o Brasil. No meu governo, demos nada. Demos um freio de arrumação em muita coisa. Lamentavelmente, não sei por quais motivos, não veio a reeleição. E hoje vem muita gente arrependida. Mas o Brasil não pode se alinhar à Venezuela, a Cuba, ao Irã, à Coreia do Norte, entre outros países ditatoriais. Não dá certo isso. Quem paga o preço e alto é a população. Vai no supermercado e veja quanto estão os preços de agora e de um ano e pouco atrás, quando estava no governo. A diferença é enorme dessas questões. Por que isso aí? Ninguém mais está querendo investir no Brasil, ou pouca gente quer investir no Brasil, porque não acredita nessa política econômica e nessa questão ideológica que o PT tem levado à frente. Então, em São Paulo, o senhor está firmado lá com o Nunes? Olha, o que foi um acerto do presidente do partido, Ricardo Nunes. Nós vamos indicar o vice-prefeito e vamos estar juntos nas eleições municipais. No Recife, está confirmado? Está confirmado, o Gilson Araújo está confirmado, entre outros municípios está confirmado. Do... Estamos acertando agora com a Tereza Cristina, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é só a Tereza Cristina, é o deputado Polon, que é presidente estadual de lá, tá certo? Entre outros parlamentares. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre ainda Pernambuco. Recife, Gilson Machado confirmado no Recife. Em Caruaru, a candidatura do deputado Fernando Rodolfo. Tá? Mas é um colega, um amigo, eu não tenho como saber o que está acontecendo no Brasil todo. São 5.600 municípios, deve ter candidato em quase 2.000 municípios. Alguns têm problemas. O nosso Fernando é um excelente quadro para nós. Eu tenho que conversar com... Se bem que eu não estou batendo o martelo. É o presidente estadual que está batendo o martelo. A gente não tem como coordenar isso aí. A gente entra em campo, tínhamos problema, por exemplo, em Fortaleza. Resolvemos.
João Pessoa, por exemplo, a Precursor lançou o ministro Marcelo Queiroga. E ali está tendo um imbróglio com o cabo Gilberto, que diz que discorda. Qual o conselho lá para João Pessoa? Está nos ouvindo, inclusive. Eu tenho conversado com o cabo Gilberto, gosto muito dele. O próprio Gilvan está acertando uma prefeitura vizinha ali, que ele vem candidato. Nós temos que acertar. Eu sei, até o cabo Gilberto é um deputado novo. A gente pede sempre, dá uma respirada, dá um tempo. O Queiroga tem nome. Tá? Pode ser uma grata surpresa para João Pessoa. A gente vai devagar, vai nos acomodando. O senhor acha que a polarização da eleição de 22 vai continuar em 24? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Você pode ver, o candidato de São Paulo agora, o Boulos, que a Marta está se filiando, já se filiou ao PT, ele não fala sobre a questão da declaração do Lula sobre Israel. Ele sumiu. Ele dá palpite em tudo. Até em discurso na Câmara me acusava, né, de ter aí participado da morte de Marielle Franco. Participava de tudo, tinha opinião para tudo. Ele não fala. Procure entrevistar o Boulos sobre essa questão de Israel. Porque a questão de Israel mexeu no Brasil. As nossas tradições judaico-cristãs estão aí. Não é só evangélico, católico também, entre outras religiões, tem como norte a história de Israel. E foi uma ofensa, né? Não é gratuita, é uma ofensa criminosa à memória de 6 milhões de pessoas que foram mortas em câmara de gás. E o Lula compara o exército de Israel como o exército nazista. O Israel, eu entendo, tem o legítimo direito de se defender. Por que começou tudo isso? Mais de 1.000 pessoas foram mortas pelo Hamas, que o Lula se nega a classificá-los como terroristas. Um grupo que corta a cabeça de 40 crianças, que bota no micro-ondas na frente das mães, crianças, para ver seu crânio explodido, que estupra mulheres, estupra grávidas, toca fogo nas mesmas. Fizeram barbaridade. Temos, inclusive, parece que o Lula esqueceu, né? Um brasileiro sequestrado, que não fala nada sobre isso. E ele é ligado ao Hamas. O Lula pede para o Hamas libertar. Não é só o brasileiro, todo mundo. E o brasileiro é uma preocupação, tem que ser uma preocupação dele. E deixa para lá. E ele agora, quando você vê que uma entidade da ONU participou desse ato bárbaro contra o povo israelense, e o mundo resolve não mandar mais dinheiro para essa entidade, o Lula quer mandar mais. Está na contramão dos países democráticos e civilizar todo mundo. Então o Boulos responda sobre isso. Ele estava um dia questionando lá o atual prefeito, né? O Bolsonaro é isso, é aquilo. Fala pelos cotovelos. Ué, responda sobre isso. Responda sobre isso. Presidente, é interessante, eu queria falar outras coisas. Por exemplo, alguns partidos que integravam o seu governo hoje integra o governo do presidente Lula. Qual a sua análise sobre esse? Olha, eu não posso dar opinião sobre outros partidos. Eu falo sobre o PL. Tá? E assim, mesmo quando eu falo do PL, ouço a liderança da Câmara, do Senado, ouço o Valdemar da Costa Neto, para quando a gente falar alguma coisa, falar com propriedade. Eu não posso interferir. Mas você acha que é um movimento natural da democracia? Não, olha só, eu fiquei 28 anos dentro do parlamento. Sempre foi uma cultura ali de receber o ministério, o partido encarnera. Tá? E eu não vou entrar nessa linha. Tá? Tem um partido, me permite não falar o nome, claro, que votou contra mim na CPMI, por exemplo, da Covid, tá? E votou contra mim sobre a questão também do 8 de janeiro, para esse partido não perder seus 3 ministérios. Eu não posso pegar esse partido como um todo e falar, estamos contra você. Não. O presidente do partido é que orientou nesse sentido. A gente fala isso no sentimento da responsabilidade de todo e qualquer partido. Por exemplo, se fosse uma CPMI muito bem feita sobre o 8 de janeiro, pode ter certeza que a pressão sobre inocentes que estão presos seria bem menor, talvez nem fosse condenados a 17 anos de prisão. Isso que está acontecendo no momento também poderia ser diferente, já botar um ponto final nessa história, como comecei aqui no início do seu programa, tá? De eu estou sendo investigado por um golpe de um estado de sítio que não existe. Agora, tem colega do meu lado, militar e civil que trabalha comigo, que estão presos preventivamente. Se esse partido faz um bom trabalho, houve lá o G. Dias, tá? E chega, houve, por exemplo, cobra aquela questão
das câmaras do Ministério da Justiça que não entregou. Olha, se eu queria dar um golpe, alguém queria dar um golpe, o outro lado mostra os vídeos. Por exemplo, um cara rouba a tua casa, daí a polícia chega lá para investigar. Daí, pô, não, seu Elielson, me forneça, por favor, aqui as imagens, para a gente ver quem entrou na tua casa. Fala, não vou fornecer. Apagaram. É sinal que quem entrou na tua casa teve alguma coisa a ver contigo. O senhor acha que, então, o 8 de janeiro foi uma criação da esquerda? Olha só, quando se fala em golpe, até o próprio ministro Zé Múcio falou, Aldo Rebelo falou, entre tantas outras pessoas de esquerda ou do próprio governo. Golpe, você tem que ter armas, você tem que ter conspiração, você tem que... É tanque na rua, tem que ter uma autoridade, uma personalidade conduzindo esse golpe. Nada disso teve. Que loucura é essa, falar em golpe 8 de janeiro? Mas o senhor tem que ser preso, presidente? Hoje em dia, qualquer um pode ser preso sem motivo. Eu vejo colegas do meu lado, que trabalhavam comigo aqui, que estão presos. Qual a acusação? Um, inclusive, civil. Ele viajou com o Bolsonaro para os Estados Unidos dia 30 de dezembro. Ele não foi. Depois o advogado prova que não foi e ele continua preso. Ou seja, o que a gente vê um quadro atual, pelo que parece, querem caçar o registro do PL. Essa é a intenção. Tirar. Não é só o candidato. Já me tiraram. Por enquanto eu estou fora. Eu queria ser candidato a vereador no Rio de Janeiro para ajudar o Ramagem lá, inclusive. Eu queria ser candidato a vereador. Dessa eleição? Sim, gostaria de ser candidato a vereador. Não há demérito. Eu comecei minha vida como vereador. E recomendo quem quer pensar alto na política, comece como vereador, começa lá embaixo, tá certo? Então, essa questão não basta apenas... houve a eleição, o TSE anunciou o resultado da mesma, depois me torna inelegível sem crime, e depois se fala em prender. Qual o próximo passo? Me executar numa prisão? Eu devo fazer o quê? Fugir do Brasil? Pedir asilo? Nós pedimos agora o passaporte. Eu, sábado, estaria, por exemplo, no CEPAC com o Trump, nos Estados Unidos. Vai estar ele, vai estar o Milley, vai estar a primeira-ministra. O senhor pediu o passaporte de volta? Pedimos de volta. Eu não vou mais agora, não vou mais. Até quando nós marcamos dia 25, já tinha pego meu passaporte via busca e apreensão. Olha, pode a autoridade judicial requisitar, entrega o passaporte, sem problema nenhum. A PF foi na minha casa a primeira vez, busca e apreensão, atrás do cartão de vacina. Olharam tudo lá, não tem o cartão de vacina. Eu lembro uma coisa aqui, 2 coisas marcaram, né? Busca e apreensão. Perguntou para mim e para minha esposa se tinha cofre na minha casa, que é alugado. Eu não sabia que tinha cofre. Minha mulher falou, tem. A senhora pode abrir? Está aberto. Foram lá, acharam $3. A busca e apreensão em Mambucaba, que não foi dirigida para mim, passou a ser para mim, foi atrás do meu filho que estava lá, o Carlos. Sim. Daí reviraram a casa. Quem sabe tivesse algo escondido na casa. Não tem nada escondido em lugar nenhum. A minha própria vida, que o pessoal me acompanha, sabe qual a vida que eu levo. Como, por exemplo, agora você vê uma outra narrativa. Bolsonaro mandou para os Estados Unidos R$800 mil sobre isso agora, de forma lícita e ilícita em dezembro de 22, à espera do golpe. Lícita e ilícita. O que eu fiz? A minha poupança, aproximadamente R$800 mil, eu mandei do Banco do Brasil para o BB América. Se alguém quer dar golpe, não manda dinheiro para os Estados Unidos. Esses recursos seriam bloqueados. Você manda para paraíso fiscal. Agora, segundo a PF, olhar para a PF aqui, segundo a PF, tudo legal e ilegal que eu consegui enquanto presidente foi R$800 mil. Tudo isso. Narrativas. Como querem começar a investigação agora sobre uma reforma que fiz na minha casa, na Vila História de Mambucaba, um vilarejo pobre. Estava lá 5 anos sem entrar, fiz uma reforma rápida lá, em 2 meses. Dinheiro da onde? Meu. Estão investigando também o Pix. Ele quase 7 milhões saiu da tua conta, do Pix, é verdade. Saiu quase 7 milhões. Né? Grande parte para advogados. Porque eu estaria lavando dinheiro. Peraí, eu tiro da minha conta, dou para advogado sacar lá, botar na minha mão dinheiro vivo. Isso é lavando ou é sujando o dinheiro? O dinheiro do Pix é livre, é limpo. Eu agradeço quem doou para mim. Quem podia esperar 17 milhões na minha conta? Mais do que Criança Esperança, da TV Globo. Eu até aproveito o momento, você que faz parte. Eu gostaria muito de falar 2 horas ao vivo com a TV Globo, para te esclarecer muita coisa. Não vai ter atrito, briga, palavrão. Como estou conversando contigo aqui, mostrar o que nós fizemos, o que está em jogo. Não podemos deixar que roube a nossa liberdade.
Presidente, até aproveitar, que está quase uma hora dentro de um grupo que também faz parte das Organizações Globo. Então, o senhor está com essa liberdade também de falar isso. Mas eu queria falar agora sobre esse evento do domingo. O que é que o senhor está pensando? O que é de fato esse evento? É uma resistência? É uma tentativa de mostrar força para evitar uma eventual prisão, presidente? Qual a sua visão? Olha só. Eu converso com muita gente. Entre essas pessoas, o pastor Silas Malafaia. Tá? E nessa conversa, chegamos à conclusão que deveríamos nos apresentar, não em Brasília, podia ser Rio de Janeiro ou São Paulo, a grande densidade populacional, para duas coisas. Para mostrarmos para o Brasil, para o mundo, uma fotografia de verde e amarelo do candidato que foi derrotado em 2022. Certo. E, nesse momento, além da fotografia, eu me defenderia dessas acusações com a mais importante, eu agradeço a Rádio CBN, tá certo? Sobre esse golpe um golpe constitucional, de estado de sítio, que não foi dado o primeiro passo sequer para a decretação do estado de sítio. E, repito, a palavra final do estado de sítio é do parlamento brasileiro, não é do presidente da República. O senhor vai repetir essa... Lógico, mais pausado, com menos coisas, até porque isso daqui que você está fazendo com a gente aqui vai ter repercussão no Brasil todo. E eu apelo a todas as autoridades. Vamos esfriar, vamos diminuir essa pressão. Eu, no momento, nem cidadão eu sou, porque estou sem direitos políticos. Vocês estão com a força, vocês estão com o poder. Me aponte aos 4 anos do meu governo se eu perseguir alguém, se eu perseguir um filho do Lula, ou quem quer que seja de esquerda, se eu falei e determinei que a Polícia Federal, via Ministério da Justiça, abrisse inquérito contra quem quer que seja. Me responda. Eu não persegui ninguém. Por que essa perseguição em cima de mim? Porque a gente ficou com capital político. No momento de crise, guerra, pandemia, nós passamos por isso e o Brasil estava voando em relação ao mundo. Chegamos a crescer mais do que a China naquele ano. Ou seja, com a TV Globo, como estive em 2018. Presidente, mas aquela história da ABIN ali, o que é que o senhor tem que falar sobre isso? Eu não tenho o que falar sobre a ABIN. Se você pegar aquela sessão de 2020, onde o ex-ministro da Justiça falou que ali era a prova que eu estava interferindo na PF, quando você abre aquilo, eu reclamo das inteligências nossas. Reclamo da inteligência da ABIN, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu falei ali que não tinha assessoramento deles. Eu reclamei. Eu tive certa vez no Centro de Formação do Exército, fizeram eu não lembro se era coronel ou general lá, fez uma brilhante exposição. Eu falei, olha, bacana, só que nunca chegou na minha mesa um papel falando de um problema que o Brasil podia enfrentar. Nunca tive. O senhor acha que a inteligência do Brasil é falha? Não tem nada de ABIN paralela. Daí fala que, através de um equipamento, né, um programa, Free Smile, né, o Ramagem, não sei mais quem, teria... Tem uma lista de gente. Mas divulgue a lista. Divulgue a lista e procure saber por que essa lista. Na casa de um diretor da ABIN, que nós havíamos demitido, nós não, né, que o Ramagem tinha demitido lá atrás, achou $170 mil. É comum e errado e criminoso algumas pessoas das agências de inteligência fazerem trabalho particular em troca de dinheiro. Isso é comum acontecer. Agora, esse First Mile, a precisão é 100 metros. Ou seja, nós dois com o telefone aqui, se estivermos sendo monitorados, você pode estar no prédio do lado. E não dá, inclusive, pelo que eu sei, a altura. Você pode estar 3 andares para baixo e eu 5 acima. E daí eu lembro até que, rapidamente, o Rodrigo Maia falou, bem que eu desconfiava, que eu estava conversando com o Ciro e estava conversando com o ministro Gilmar e bem desconfiava. Então, lamentavelmente, o Rodrigo Maia, né? Quando fala isso, ele desconhece a precisão do equipamento. O pessoal usa muito isso também para a questão de questões conjugais. Nem para isso serve esse aparelho, para nada. Agora, divulgue os nomes e procure realmente o responsável. Agora, queria acusar que nós monitoramos as pessoas, esse equipamento não grava ninguém. Ele monitora assim mesmo com a precisão de 100 metros. Entre um quarteirão e outro. Um jornal de São Paulo chegou a divulgar alguns nomes, incluindo um senador de Pernambuco, Humberto Costa. Eu lembro bem que teve essa... Eu não sei por que alguém da BIM queria monitorar Humberto Costa, conhecido como vampiro, inclusive, né? Presidente, eu queria, para encerrar, que a gente está praticamente no final, o senhor tem alguma previsão de voltar a Pernambuco, ali ao Nordeste, alguma agenda? Olha, eu pretendo, né, Ciro?
nada me impedir rodar pelo Brasil. Como se Deus quiser botar na Paulista, agora dia 25, eu apelo, vamos à Paulista. É um momento pacífico, em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Ninguém vai ali lacrar, fazer discursos para inflamar quem quer que seja. Tá? Vai estar presente o governador de São Paulo, está previsto o de Goiás, o Caiado, está previsto o Jorginho Melo de Santa Catarina, o atual prefeito de São Paulo, entre outros prefeitos. Mais de 100 deputados confirmaram presença, mais de 10 senadores confirmaram a presença. É um ato sério. Nós não podemos continuar nesse caminho de perder a nossa liberdade através de um projeto que está na Câmara dos Deputados sobre controle da mídia social. Eu olho para a tua cara, eu fiz alguma coisa para cercear a liberdade da imprensa, de vocês, imprensa oficial? Nada! Eu fiz alguma coisa para censurar mídias sociais? Nada! Quem erra, paga. E tem instrumento hoje em dia para você pagar pelo seu erro. Se você errar na CBN, você vai ser questionado. E no final, ou você se retrata, ou paga uma multa e tudo bem. A mesma coisa o povão. Você pode ver o que está acontecendo por aí. Sem mídia social, eu estaria condenado já. Quando é que eu poderia mostrar à população essa falácia, essa coisa abstrata, essa coisa inimaginável, né? Descabida, de golpe via estado de sítio? Presidente, queria mais uma vez agradecer ao senhor, mas antes eu queria agradecer às mais de 50 rádios que estão conosco em cadeia agora, dizer que eu não vou citar nomes por questão de tempo, mas em nome do Grupo Asa Branca, CBN Recife, CBN Caruaru, TV Asa Branca, G1 Caruaru e Rádio Mix, queria agradecer, presidente, por receber aqui na sede do PL em Brasília, dizer que estamos à disposição sempre do senhor. Eu saio daqui a pouco daqui porque eu não posso me encontrar com o Valdemar da Costa Neto, né? Senão ele volta para... Ele está em liberdade condicional. É uma outra medida que a gente lamenta estar acontecendo isso, porque, afinal de contas, nós não somos criminosos. Não é porque você achou na casa dele uma pepita que vale 10 mil reais, ou uma arma com registro vencido, que é uma infração administrativa, essas questões todas prejudicam o andamento do partido. Mas eu quero me dirigir, especial ao pessoal do Nordeste, o carinho que tem vocês. A minha filha, Laura, tem sangue na veia de cabra da peste, tá? Que meu sogro é de Crateús, Ceará, e dizer que somos só povo, uma só raça, e devemos lutar por aquilo que Deus nos deu, uma terra maravilhosa, direitos, deveres, liberdade. Eu sempre falo, né? A nossa marca é Deus, pátria, família e liberdade. Queremos o bem do Brasil, queremos a democracia, queremos o Estado democrático de direito funcionando de verdade nos 3 poderes. Queremos paz para termos realmente progresso. Presidente, mais uma vez, obrigado. Agradecer a vocês que estão acompanhando e abraço aí, Geraldo. Voltamos aos estúdios. CBN Recife, Sistema Globo, emissora do Grupo Asa Branca. A Volvo é sinônimo de segurança, conforto, tecnologia